não sei, porque é diferente. O Word não é Microsoft. Mas vamos lá. Tá bom. Vamos começar a aula de metodologia hoje. Boa tarde para todas, todos. Nossa aula hoje, eu vou finalizar a parte que vocês montaram. Vou falar sobre orientação, tirar as dúvidas de vocês. Vou dar um novo tópico que é de referencial teórico. Vou falar um pouco sobre formatação técnica e formatação estrutural. E a gente vai ter uma parte prática hoje. Então vamos começar primeiro dando os informes. Hoje nós montamos a introdução. Até agora nós estamos montando a introdução. E a introdução ela é composta, como eu mostrei na aula passada, desses tópicos, né? O tópico 1.1, que é problemática, 1.2, que é justificativa, 1.3, objetivos, 1.3.1, objetivo geral, 1.3.2, os objetivos específicos. E aí a gente hoje vai entrar na parte 1.4, que é a metodologia. Professor, o senhor poderia repetir? A metodologia ela é composta de 4 tópicos, que é 1.1, que é a problemática, 1.2, que é a justificativa, 1.3 são os objetivos, aí 1.3.1, objetivo geral, 1.3.2, objetivos específicos, e aí eu criei para vocês 1.3.3, seriam as hipóteses. Hoje a gente vai ver o tópico 1.4, que é a metodologia. Depois que a gente encerrar isso, Licença, a gente vai passar para referencial teórico ou fundamentação teórica. Diga, Jamile. Gemima. Eu fiquei super perdida. Eu não sei se o meu está certo, né? Mas eu não coloquei nada nas hipóteses, porque eu não entendi. Entendi. Fiquei muito perdida nisso aí. E, assim, eu tinha falado com o senhor de ter um colaborador, lembra? Sendo que o meu colaborador, ele não ensina. Ele atua na área dele, mas ele não ensina. Então, e o meu professor orientador, como o senhor sabe, né? Tá bem complicado essas coisas de aula à distância. Então, ele também está muito ocupado e não está orientando. Mas também não há necessidade agora de a gente usar esse orientador. A partir de agora que a gente vai usar o orientador, a partir da próxima semana. Nem se preocupe quanto a isso, tá? A gente vai ter um momento... fica assim, como é muito novo, né? Pelo menos eu só posso falar por mim, não posso falar por mais ninguém da turma. Fico perdida. Se estou fazendo certo. Não, mas todo mundo tá, querida. Todo mundo tá. Nem se preocupe, isso faz parte. Tá tudo programado. Vai ter um momento que vocês... eu vou deduzir que vocês já podem andar sozinhos. E aí vocês vão andar sozinhos. Até então, vocês vão ter o meu suporte ainda. Nem se preocupe. Não se preocupe. Eu costumo dizer Recebi. Eu costumo dizer uma frase que só se aperrei quando eu mandar. Por enquanto, é só fazer e confiar. Eu garanto que até o final dessa unidade vocês vão ter os seus artigos prontos. Nem se preocupe, tá bom? É só confiar. Okay. Só confiar. Só se aperrei quando eu mandar. Então, vamos começar. Deixa eu dar alguns informes para vocês. A partir de hoje, nós teremos chamada. Como é que vai funcionar a chamada? Não tem como fazer chamada visual aqui, porque, enfim, não é no caso de vocês, mas já aconteceu na turma maior, uma pessoa ligar e sair e fazer outras coisas e não está participando e ver só o vídeo. Não tem problema nenhum. Então, eu não tenho demérito de você não assistir a aula, porque depois eu coloco ela em vídeo e vocês seguem ela, tiram as dúvidas e tudo mais. Eu não sei se vocês já repararam, o material já está... eu fiz uma bobagem, eu apaguei todas as minhas aulas passadas, aí como eu tinha ela no computador, gravei elas todas, postei elas todas no YouTube novamente e disponibilizei todas elas na sala. Vocês viram? Acho que sim, né? Outra coisa, como é que vai funcionar a chamada? Eu vou, a partir de um certo momento, vai lá na sala do Classroom, vai aparecer como se fosse uma atividade chamada Presença 05 de maio de 2020, que apenas vocês vão escrever o nome de vocês. A partir do momento que vocês escrevem o nome de vocês e envia para mim, é como se vocês estivessem
fazendo a chamada, mas a chamada vai estar disponível lá para as 4 horas ainda. Então, lá para as 4 horas que vocês respondem a chamada. Por enquanto, ela não está disponível para vocês. Vocês não vão visualizar ainda. Tá certo? Combinado isso? Combinado. Oi, fala mais alguém? Então, a gente já tem a chamada resolvida, o material que a gente vai de aula de hoje. Então, eu vou começar hoje a gente fazendo uma revisão, rever o que a gente viu nas aulas passadas. Desculpa, o meu mouse está com defeito. Deixa eu ver aqui uma coisa. Gente, esse mouse está com defeito aqui no mouse. Eu acho que eu já consertei. Na aula anterior, eu acho que a gente viu, foi aqui, no template. Deixa eu abrir aqui o material. Pronto, vou abrir o material aqui para a gente ver. Deixa eu ver se é esse aqui, esse mesmo. Esse aqui mesmo. Deixa eu botar no grupo para vocês a aula de hoje. Estava disponível, mas eu estava querendo conversar com vocês primeiro. Deixa eu ver. Apresentação. Deixa eu botar outra aula, não vou botar essa não. Há muita aba aberta aqui, viu? Gente, aqui está, deve estar abrindo para vocês agora, deixa eu ver, já abriu agora, ainda não, abriu agora. Deve estar disponível essa tela com o material, como seria o artigo de vocês. Então, o artigo de vocês, ele tem uma composição, né? E aqui ele tem uma primeira parte, que é a introdução. Então, assim, como é que ele é montado? Tem lá, Centro Universitário Facol, Unifacol, Coordenação de Odontologia, título do trabalho, subtítulo se houver, né? Não precisa ele em inglês, tal. O nome dos alunos e o último nome é o nome do orientador. Vai ter resumo, mas não agora, não precisa, deixa só o lugar do resumo, depois eu vou ensinar vocês como é que faz o resumo. E depois, deixa eu aumentar aqui, tá muito pequeno. E depois a gente vai começar, a partir de agora a gente vai começar com a parte de introdução. A introdução é uma parte do trabalho onde ela vai falar sobre todo o seu trabalho de uma forma corrida, técnica, para que o leitor ele entenda o que vai ter no trabalho, como é que funciona o trabalho. E aí, para montar essa introdução, é necessário que a gente monte aquele esquema que a gente viu na aula passada, que é um esquema que eu não estou achando com aquele material que a gente teve de aula. Não estou achando aquele que a gente fez um por um. Eu peguei um artigo, enfim. Deixa eu ver se eu acho ele. Que mostra como é que é montado, 1.1, 1.2, aquela coisa do trabalho da gente. Mas daqui a pouco eu acho. E aí, hoje a gente vai aprender a tanto montar essa introdução, como a gente vai aprender também a formatar ele, como é que funciona, como é que faz a questão do espaçamento entre linhas, tudo isso a gente vai ver hoje. Então, o trabalho em si, deixa eu abrir uma parte aqui para vocês verem, abrir um novo, um branco. Então, olha só, eu vou pegar isso aqui, pegar essa primeira parte e para a gente... Então, como vamos fazer? Centro Universitário Facol, Unifacol, Coordenação de Odontologia, o título, vamos colocar, vamos substituir o que está aqui, vamos botar trabalho de metodologia da pesquisa. Esse seria o título do trabalho. Ele tem
o título do trabalho tem que estar todo em maiúsculo. Eita, mas eu vou ter que digitar de novo. Aqui no Word, eu tenho uma coisa que eu posso transformar o texto todo em Word, ou palavras separadas. Eu posso clicar aqui na palavra e transformar só ela em maiúscula, mas todo o título fica em letras maiúsculas, ou chamado caixa alta. Segundo momento é o nome do aluno. Então, aqui, quem vai ser um aluno comigo? Vou botar o nome da minha filha. Ela vai ser a orientanda, né? Ela é orientanda. E eu sou o orientador. Esse númerozinho, ele está aqui embaixo. Ó. Ele é uma nota de rodapé. Observe aqui, que aqui você vai colocar estudante do curso de odontologia da Unifacol, o e-mail X. Orientador, mestre em administração, vou correr aqui, e tal. Aqui é a minha titulação, certo? Aqui é tudo que eu sou. Aqui é tudo que eu sou. E aí é mais ou menos isso aqui que a gente vocês vão botar, tá bom? Terminou isso, vem a parte do resumo. Resumo eu ainda não vou ensinar vocês. Eu vou colocar aqui em vermelho. Aqui está dizendo como é que se faz, tá? Também está dizendo como é que faz. Aí, vamos começar com introdução. Gente, vamos colocar primeiro como é que funciona. Observe que o que é que eu quero, de fato, fazer. A sequência para vocês, para entenderem. Problemática. O primeiro é problemática, professor? É. Eu achei que fosse a apresentação do tema. Isso é lá na apresentação do trabalho. Mas para montar a introdução, essa aqui, para montar essa introdução aqui, que é em texto corrido, ele tem uma sequência de parágrafos. Logo depois é a justificativa do trabalho. Depois alguém até me perguntou isso. Objetivos. Aí aqui eu tenho geral, específicos. Eu criei isso. Hipótese. E a gente vai ver isso aqui hoje. Essa é a sequência. O que quer dizer? O que eu quero dizer a vocês? Isso aqui não vai ter esses subtópicos no artigo original. Ele vai ter no projeto de artigo. Depois vai ficar tudo em texto corrido. O que quer dizer esses subtópicos? É a sequência coerente dessa introdução aqui. Então, a introdução de um trabalho científico, ela começa com os parágrafos, e cada parágrafo tem a sua função. Ela vai ter a sua função, e essa função a gente monta a partir do... A gente monta a partir de uma sequência meio que coerente. Como vocês já montaram a problemática, o que é a problemática? É uma pergunta de pesquisa contextualizada. Então, vocês já fizeram. Quantos parágrafos vocês usaram? Eu usei 1, eu usei 3, eu usei 4. Enfim, é uma sequência. Vai na sequência dos parágrafos. O que quer dizer que aquela ideia da problemática, ela foi finalizada naqueles parágrafos. Vamos supor que cada tópico desse seja feito em um parágrafo. Só supor, porque tem gente que escreve mais e outros são necessários. Vamos dizer que a problemática ela foi montada em um único parágrafo. Então, um parágrafo. Aqui, um único parágrafo e aqui uma pergunta. Esse é o primeiro parágrafo. Esse é o primeiro parágrafo. Não é o primeiro parágrafo, é a primeira parte.
Vocês montaram uma problemática com uma pergunta e um texto que dê sentido a essa pergunta. Fizeram a problemática. Segunda parte. A segunda parte é a justificativa. A justificativa também em alguns parágrafos, eu não acredito que vocês vão fazer em um parágrafo só, porque lá é onde vocês vão montar muito mais texto, porque vocês precisam informar dar uma série de informações, né? Mostrar, justificar quer dizer mostrar relevância, aplicabilidade e o senso comum do texto. Até aí vocês já fizeram. Qual foi a outra parte que eu pedi a vocês para vocês fazerem? Foi o objetivo. Licença, e aí um dos alunos... Diga, Jamila. A minha justificativa foi em um parágrafo só. Tá, a princípio vai ser em um parágrafo só, uma vez que vocês ainda não fizeram a leitura necessária. A partir do momento que vocês fazem uma leitura mais profunda, a tendência é você colocar mais informação. Mas nesse primeiro momento, vocês vão perceber que os seus orientadores, eles vão dizer, bota mais isso, justifique mais aqui. Então, quanto ao esqueleto, vamos chamar de esqueleto, que a gente chama de pré-projeto, é o esqueleto do seu artigo. Então, se tem um parágrafo só, é insuficiente, Jamila, é insuficiente. Mas se vocês fizeram com um só, eu acho que daqui a pouco vocês vão botar mais, a partir de mais leitura. Se eu não estivesse lendo, eu não teria conseguido nem desenvolver o que eu já desenvolvi. Acredito que você vai conseguir mais. Não se preocupe que você vai conseguir mais. Eu vou explicar. Mas como o senhor está falando que não precisa se preocupar, ainda não. Não estou preocupada, né? Aí é isso, não se preocupe agora não. Aí me perguntaram hoje... O que dificulta é o acesso aos professores. Isso, tem paciência também que eu vou explicar sobre isso. Quando eu falei de objetivos, aí uma pessoa me falou assim, Mar, isso tem que ser um texto. Eu fiz, não, só basta uma frase. Aí ficaram meio sem entender, eu explico na sala. O que é o objetivo? O objetivo é simplesmente uma frase que começa com um verbo no infinitivo, que eu dei já a lista para vocês de verbo, aquele que vai dizer qual é a média alcançada. Então, eu posso colocar aqui, como objetivo geral, realizar a pesquisa sobre o tema escolhido. Se vocês perceberem, eu botei um verbo no infinitivo. Está aqui um verbo no infinitivo, que é o que começa... Ô, professor, eu não estou conseguindo ver, não, quando o senhor digita ou mexe na tela, não. Para mim está parada. Está parada ele? Para mim tá. Para vocês também, gente? E entra da turma, Camila, que fica normal. Também. Como é? Quem não está? Eu já saí, já ouve e tá Tá congelado, normal. Eu acho que é a internet, querida. Mas como está sendo gravado, depois vocês olham como é que ficou, porque está sendo gravado, tá bom? Então eu vou falar, eu vou ter mais preocupação de falar para vocês. Então, assim, o primeiro tópico, 1.1 e 1.2, a gente já discutiu. Então, vamos entrar no objetivo geral, objetivos. Aí o geral é a meta principal do trabalho. Que aí me perguntaram, Mar, é um parágrafo? Não, só precisa uma frase. Essa frase é uma frase que inicia com o verbo no infinitivo e que diz o que você quer fazer. Então, qual foi o exemplo que eu botei? Objetivo geral, realizar a pesquisa sobre o tema escolhido. Esse é o objetivo geral. Porque é o objetivo que vai dizer. Então, não veja só que não precisou de parágrafo, simplesmente foi uma frase. Apenas uma frase. Foi entendido isso até agora? Que é apenas uma Professor, frase? Foi. O meu ficou um pouco maior. Eu poderia ler só para dar um exemplo? Faça a leitura. Objetivo geral. Alertar no que descrevemos abaixo tem como objetivo fixar a ideia de que alterações induzidas pelo uso das lentes de contato são fisiologicamente aceitáveis ou quando representam um quadro de maior gravidade. O que isso aí só pode ser feito adequadamente por um médico oftalmologista. Isso aí estaria na justificativa, querida. Tá vendo por que faltou lá? Porque você colocou aí. Como seria aí? Identificar a necessidade ou a obrigatoriedade do uso da lente, do manuseio da lente de contato por um profissional dentista.
Veja como eu simplifiquei. Você botou esse texto... Eu não estou falando de lentes de contato da odontologia, Lente não, estou falando da oftalmologia. Não, eu falei lente de contato, mas desculpe que eu entendi, mas eu entendi. Mas assim, o manuseio desse material por um profissional dentista. Veja que você pode simplificar essa frase. Esse texto todo, esse textão, ficou bem extenso, isso faz parte da introdução ainda. Você está dizendo para os leitores o que você vai fazer, por que vai fazer. Isso aí é um texto que faz parte, inclusive, da justificativa do seu tema. Você vai pegar esse textão e simplificar ele para um objetivo mais claro e direto e curto. Não vai jogar fora essa primeira parte, você vai simplificar. Então, leia de novo, que aí eu vou mostrar junto a você como seria. Vá, diga para mim aí. Vá. Objetivo geral, alertar no que descrevemos abaixo, tem como objetivo fixar a ideia de que alterações induzidas pelo uso das lentes de contato são fisiologicamente aceitáveis ou quando representam um quadro de maior gravidade, o que em ambos os casos só podem ser feitos adequadamente por um médico oftalmologista. Demonstrar que o mais ou menos isso, manuseio das lentes de contato oftalmológica não, é oftalmológica não, tu é o quê? Oftalmológica. É oftalmológico, precisa ser por um profissional capacitado. Mais ou menos isso. É mostrar que o manuseio, mostrar que o manuseio da lente de contato só por um, mas e esse textão ficaria lá na justificativa, porque você está justificando que que o seu tema ele tem uma relevância, o porquê da relevância e que possui uma aplicabilidade. Aí você vai dizer, mas o que é que você quer mesmo, Gemima? O que é que você quer de fato? Mas eu quero demonstrar que só que se deve usar. O objetivo central é dizer que isso é assim. Você vai direto, você tem que ser mais objetivo. A palavra já está dizendo objetivo. Então, você vai pegar aquele textão que você botou no objetivo, coloca lá no... A gente vai adequar, depois quando a gente fizer a leitura, a gente vai adequar. Colocar lá na justificativa e aqui embaixo, no objetivo, você vai colocar o que quer de fato no seu trabalho. Qual é o objetivo? Eu fiz essa alteração. Pronto, depois você mostra. Os específicos, o que são os objetivos específicos? Também são semelhantes ou idênticos ao objetivo geral. Qual é a diferença? Que nos objetivos específicos, você precisa dizer como você vai fazer isso, como você vai realizar o objetivo geral. Então, para eu realizar uma pesquisa, o que é que eu preciso? Para eu realizar uma pesquisa sobre o meu tema, eu preciso apresentar uma forte fundamentação teórica. Outro exemplo porque, na verdade, o objetivo específico ele não é só um, eles são quantos forem necessários para realizar o primeiro. Eu boto entre 3 e 5 porque 5 é muito. E menos do que 3 não é muito viável. Como é um pré-projeto de primeiro período, eu acho que acerto até 2. Então, seria apresentar uma forte fundamentação teórica e seria utilizar ou realizar uma pesquisa junto aos profissionais e usuários. Ou seja, eu simplesmente estou dizendo o que eu vou fazer dentro... vou ter palavra aqui. Então, eu estou botando aqui como seria o objetivo específico, porque eu preciso
Observem bem, o meu objetivo geral, ele está aqui como realizar uma pesquisa sobre o meu tema escolhido, seja lá qual for. Para eu realizar a pesquisa, eu preciso apresentar uma base teórica e eu preciso realizar, sei lá, uma pesquisa junto com profissionais ou usuários ou junto a uma... Enfim, fazer uma pesquisa, que é a minha metodologia. Exatamente o que eu preciso montar é dizer como é que eu vou fazer o meu objetivo geral. Um exemplo que eu dei em sala de aula ainda, ou já disse isso em outras aulas, e que inclusive está gravado na aula passada, é a seguinte. Eu peguei um objetivo geral, dos que eu acho mais perfeitos e curtos, é identificar... a pergunta de pesquisa é quais as causas da enxaqueca? O objetivo geral, identificar, olha o verbo, as causas da enxaqueca. Se você perceber, o objetivo geral está vinculado à pergunta de pesquisa. Já está vinculado. A pergunta de pesquisa é quais as causas da enxaqueca? O objetivo geral é identificar as causas da enxaqueca. Esse é o objetivo geral. Quais seriam os objetivos específicos? Primeiro objetivo específico, eu colocaria buscar qual o público mais propenso ou seja, a gente chama de público propenso, a gente chama de, como é que é, as pessoas que são, vamos lá, identificar o público propenso à enxaqueca, ou identificar quais os fatores que corroboram com a enxaqueca. Porque a partir do momento que eu fizer essas duas coisas, eu vou identificar as causas da enxaqueca. Ou seja, os objetivos específicos eles vão corroborar, ajudar, auxiliar eu alcançar o objetivo geral. Isso é o foco. O foco é o objetivo geral. Primeiro, ele tem que estar vinculado à pergunta de pesquisa, e o objetivo específico, os objetivos específicos, eles têm que ajudar você a dizer como você vai alcançar o meu objetivo geral. Primeira observação. Cada objetivo específico, eles tendem a ser um capítulo ou uma parte do trabalho. Eles tendem a ser uma parte do trabalho, ou um capítulo. Por exemplo, apresentar uma forte fundamentação teórica é um capítulo de fundamentação teórica. Realizar uma pesquisa junto aos profissionais, ou usuários, ou ambos, é a metodologia. Eu já tenho 2 capítulos aí. Essa seria a parte. A hipótese, no caso, seria uma afirmação. Uma coisa que eu já sei que vai acontecer. Então, deixa eu afirmar uma coisa aqui. Toda pesquisa acadêmica precisa de muita leitura. Deixa eu levantar outra. Para realizar uma pesquisa, um questionário bem estruturado responde a maioria dos questionamentos. Olha só, eu fiz aqui duas afirmativas que eu julgo que eu vou alcançar na medida do meu trabalho. Bom, se eu fizer um trabalho de pesquisa, será que eu vou constatar que toda pesquisa precisa de muita leitura? Isso é verdadeiro ou é falso? Que toda pesquisa precisa de muita leitura? Verdadeiro. Se é verdadeiro, é uma hipótese que eu levantei que eu já tenho noção que eu vou alcançar. Vou levantar outra hipótese. Para realizar uma pesquisa, um questionário bem estruturado responde a maioria dos questionamentos. Isso vocês acham verdade? Eu acho verdade porque eu montei. Eu sei que quando eu fizer um questionário bem feito, a experiência, minha leitura, minhas pesquisas me fazem alcançar de quê? Chegar à certeza de que se eu errar no questionário, muitas coisas que eu gostaria de saber vão ser perdidas. Então eu estou afirmando a prioristicamente que isso aqui eu vou alcançar. Qual é a ideia? Para o objetivo eu vou alcançar. Hipótese, eu vou provar. Então, objetivo, eu vou
alcançar, alcançar, e as hipóteses eu vou provar. Essa primeira parte que eu dei andado a vocês até agora. Na medida, assim, se eu quero perguntar a vocês assim, do que vocês fizeram até agora, está longe, próximo, ou exatamente foi realizado? Até agora. Acho que o meu vai no meio do caminho. Tá o quê, Jamima? No meio do caminho, eu acho. Ótimo. Então, assim, já é uma boa forma de alcançar. Quem mais? Pode me dizer. Quem mais? Estão calados porque eu não estou entendendo bem o que a gente está falando. Então, agora vamos ver como seria montar a metodologia de trabalho. Deixa eu botar aqui para vocês. Professor, licença. As normas da ABNT são variáveis, né? Não, elas são únicas, por isso que é norma. Elas são únicas, elas são iguais para um trabalho de graduação e de pós-doutorado. É a mesma coisa, ela não varia, não. Agora, algumas normas de revista, olha só a diferença. Existem revistas científicas, revista de odontologia do Rio de Janeiro, elas têm as suas normas próprias. Isso não quer dizer que é uma ABNT diferente. São normas da revista. Só que a maioria das normas da revista, elas tendem a se aproximar de uma norma padrão. Quer dizer, a maioria dos trabalhos científicos da área de saúde, elas não usam a ABNT, elas usam o sistema Vancouver, que eu vou explicar mais na frente. Só que vocês vão aprender a ABNT, porque vocês precisam se formar na Facol, e a Facol usa a ABNT. Quando vocês forem escrever para a revista, junto com os seus orientadores, professores que vocês vão fazer trabalho de pesquisa no futuro, vocês vão abrir a revista, baixar a norma da revista e adequar o seu trabalho pela norma da pesquisa. Entendido? Alguma pergunta? Entendi. Ô, professor, essas normas o senhor passou para a gente tem que pesquisar? Ela estava no... Ela está nos slides, ela está no material que foi disponibilizado, mas também eu disponibilizo para vocês. Também, se for o caso, eu disponibilizo todos. Por favor. Não todos eles eu disponibilizo para vocês depois. Tá ok. Então, a gente vai para a metodologia. O que é a metodologia? Eu vou fazer um trabalhozinho mais curto para vocês. Deixa eu ver aqui. O que é metodologia? É o estudo do método. Então, o que é que eu quero que vocês montem na metodologia? A sequência da metodologia é: eu preciso saber que método eu vou usar para fazer minha pesquisa. Como eu vou fazer essa pesquisa? E discutir o resultado dessa pesquisa. Hoje a gente vai mostrar como montar essa pesquisa. Então, vamos lá. Eu em sala de aula, eu até dei esse exemplo em sala de aula, mas aí não tinha tinha pouca gente na sala na época, e aí vale a pena repetir até os mesmos exemplos que eu dei em sala de aula, talvez até vocês lembrem. Vamos mostrar o passo a passo de fazer um bolo. Metodologia é exatamente o estudo do método. Cada aluno vai apresentar uma receita de bolo. E a metodologia é o passo a passo. Porque assim, a metodologia é... Ficou mudo. Estão me ouvindo? Voltou a me ouvir? Voltou. Então, a metodologia é como vocês vão fazer cada bolo. Pense o seguinte: todo mundo, ou a maioria, sabe fazer bolo aí? Eu acho que é mais fácil perguntar. Quem não sabe fazer bolo? Né? Eu também, Eduardo. Vitória, sabe fazer bolo? Eu estou falando de bolo aí, tá me dando fome. Né?
Meninas. Sei não. Pronto. Então, as meninas sabem fazer bolo? Sim. O que vocês fazem no seu bolo? Qual é o passo a passo? Eu vou fazer assim mais ou menos como eu observo que minha mãe e minha esposa fazem. Pega margarina e açúcar e mistura na panela, aí depois bota ovos, depois bota o trigo, vai mexendo. No final bota o fermento, mexe, bota unta a coisa lá e a forma e bota passar. Grosseiramente é isso. Mas eu faço diferente. Exatamente. Existem métodos para fazer a mesma coisa diferente. O que eu quero falar? O exemplo que eu dei na sala foi fazer cuscuz. Cada um que me deu uma receita de cuscuz na sala. Cada um, eu faço assim. Eu faço recheado. Enfim. Cada coisa, cada pesquisa, ela tem um método específico. Eu passei todos para vocês. Passei cada tipo de pesquisa para vocês. Pronto. Aqui estão alguns tipos de pesquisa. Elas podem ser bibliográfica. O que é uma pesquisa bibliográfica? Elaborada a partir de material que já fizeram. Vários artigos, vários livros, você monta uma pesquisa. Documental, em cima de material que ainda não foi avaliado, foi analisado ainda. Você vai pegar ele, vai fazer um estudo, ou até já existente, mas você vai fazer um outro estudo para uma coisa. Daquela coisa que ela não tem aquilo ali ainda. Experimental, tem muito a ver com a área de saúde. Você vai fazer o que está acontecendo agora com a pandemia. Uma pesquisa experimental eles estão atrás de uma vacina contra o coronavírus, ou que pelo menos minimize, que não deixe, que controle essa pandemia. Ela é experimental porque eles estão vendo o que estão fazendo para depois passar para fazer testes. Olha só a sequência. Testes em laboratório, ou seja, em lugar confinado, depois fazer em animais específicos, para depois passar para o estágio de ter autorização para fazer em seres humanos, para depois disseminar ele. Ex-post facto, eu nem vou falar porque vocês não vão usar. Pesquisa de levantamento, SUVAI, ele é uma coisa que você tem um fato, um questionamento, e você vai explorar as respostas de um grupo. Mas os mais usados para vocês são estudo de campo, estudo de caso, bibliográfico. O que é um estudo de campo? É quando você tem um tema, você tem um problema e vai pesquisar ele nas comunidades. Então você vai ver, eu até levantei isso em sala de aula. O impacto da má alimentação na saúde bucal. Você simplesmente vai fazer um estudo. O foco principal é o tema, que é saúde bucal, relacionar saúde bucal com alimentação. Aí você vai perguntar a qualquer pessoa. Estudo de caso a relação da saúde bucal com a alimentação na escola tal, ou na comunidade tal, ou junto às crianças de tantos anos a tantos anos. Quando você escolhe não só o objeto, o fato, como o objeto a ser pesquisado, chama-se estudo de caso. Você vai estudar um caso propriamente dito num determinado lugar. Estudo de campo, você vai pegar um fato e disseminar ele. Vai testar ele no mercado. No campo. Você não escolheu onde vai fazer. Então você vai pegar lá, fazer pesquisa, a relação da alimentação com a saúde bucal de criança de 7 a 10 anos. De 7 a 9 anos. É qualquer criança. E aí você fala assim, não, quero fazer na escola municipal da minha cidade. Aí bota o nome da escola e faz lá. É estudo de caso. É o fato principal. Professor, então, no meu caso, se eu estou lendo outros trabalhos sobre o meu assunto, que é o uso de lentes de contato, é baseado em uma pesquisa bibliográfica. O seu trabalho vai ser uma pesquisa bibliográfica. Você vai consultar, você vai fazer uma pesquisa, perguntar alguém, entrevistar alguém, se for, aí você vai ter que fazer uma outra coisa, mas basicamente a maioria do trabalho de vocês é uma pesquisa bibliográfica. Só que o trabalho bibliográfico, ele não é só bibliográfico, é bibliográfico e. Tá? Aí, o E que a gente vai ver. Ele vai ser bibliográfico e quantitativo, qualitativo, ele vai ser só qualitativo, ele vai ser exploratório. Então tem que saber como é
Tudo isso eu dei o passo a passo lá, que são 4 tópicos. Quanto à natureza, quanto a parte... Está lá no primeiro slide, são 4 sequências. Se eu achar aqui, eu não vou achar agora, porque eu não procurei, não. São 4 tópicos que você tem que dizer que sua pesquisa é. E dizer por que ela é bibliográfica. A metodologia utilizada nesse trabalho será de cunho bibliográfico, uma vez que foram utilizados tantos artigos, tá, conforme o quadro abaixo, aí eu vou ensinar vocês como é que faz. O trabalho também teve como preocupação apresentar um estudo de campo, onde fosse aplicado um questionário. E aí você vai te explicar mais na frente. Quando você faz uma pesquisa campo, caso ou experimental, e aí que é o que está muito mais focado, você tem que escolher como é a área de pesquisa, qual é a área de pesquisa, no caso bibliográfica, a área de pesquisa a rede mundial de computadores, ou nas revistas científicas especializadas, ou você vai fazer uma pesquisa no município de Vitória, no bairro tal, na escola tal. Então, qual é a área de pesquisa? Vou fazer a pesquisa a tal lugar. Eu também tenho que dizer qual é a população existente. Na escola do CAIC existem tantos alunos de tanto a tantos anos. E aí você vai determinar a amostra, o tamanho da amostra, onde vai ser aplicado apenas em 20 alunos de 7 a 9 anos da escola CAIC de Vitória de Santo Antão. Tem que especificar. Dizer o que vai fazer com a amostra. Como você vai coletar a amostra? Vai ser uma pesquisa, vai ser uma entrevista, vai ser ambas? Tem que mostrar exatamente o passo a passo de como você montar. Como você vai fazer isso? Para isso você tem um plano de coleta. Como é o plano de coleta? Você vai especificar que instrumento você vai usar. Se é entrevista, se é questionário, se é ambos, se não é nada disso, é um formulário já existente, um banco de dados existente, o banco de dados da Secretaria Municipal de Saúde. O que você vai fazer? Veja, olha a sequência. Dizer o que você vai fazer, quais são. Olha, aqui está escrito: considerações sobre a escolha, especificação do plano de pesquisa. Aí você vai fazer esse calendário, esse cabeçalhozinho. E dizer textualmente. Especificar o tipo da pesquisa, bibliográfica, documental ou qual é o que seja. Depois dizer qual é a amostra, ou seja, qual é a área que você vai atuar, qual é a população, descrever a população, dizer o tamanho da amostra, dizer que são tantos, e dizer a forma que você vai coletar essa informação. Que pode ser questionário, entrevista ou banco de dados. No caso de bibliográfica, qual é a forma de coletar? Através de artigos científicos relevantes e atuais. E aí, no caso de Gemima, o que você vai dizer? Eu li 3 artigos. É pouco. Leia mais. Esse é bibliográfico. Você vai listar todos os artigos, o título, os autores, o ano, a revista, o local. Faz um quadro dizendo onde foi. Tá? O que foi usado. Quais foram os artigos utilizados. Ô, professor, no caso de eu estar lendo na internet, artigos da internet, eu vou citar os links, Guarde os links para fazer a referência. Você vai dizer o título do trabalho, o autor, aquela pessoa que escreveu o artigo, certo? O nome dele e tal. Todo trabalho científico, você não pode ler site. Site, ele não é fonte de pesquisa. Lembre-se disso. Site não é fonte de pesquisa. O que é fonte de pesquisa? Um artigo científico da revista Odontologia em Foco, eu estou inventando isso, Odontologia em Foco de São Bernardo do Campo. Eles têm vários artigos, você vai baixar para o seu computador, ou seja, tem um link que baixa esses artigos. Isso é fonte. Você vai listar quem são o material que você leu. Lê site, você não leu nada. Você tem que ler... Negócio complicado não. Isso, viu, para quem está no primeiro período. Todo trabalho científico, ele tem que ter a fonte tem que ser confiável. Isso foi logo nas primeiras aulas. Fonte confiável. Ou seja, uma fonte ela tem que ter continuidade.
Não é só você... Porque, assim, imagine o seguinte, vou pegar um exemplo para você entender, Janina. Um aluno de Direito, um ano retrasado, acho que foi 2018, ele não conseguiu passar na monografia dele porque ele botou como fonte de pesquisa um site que ele queria provar que a lei de anti-armas, como é que é? A lei de desarmamento, ela era irrelevante e improdutiva. Ele queria provar isso. O que foi que ele usou como base? Um site e um blog. O site, Associação Brasileira dos Produtores de Armas. O blog, o cara ele era atirador esportivo. É confiável essas duas fontes? São confiáveis? Não, né? Porque é tendenciosa. Sei não. Pelo que você está dizendo, não. Mas não é tendenciosa. Eu estou consultando pessoas que é de interesse deles que sejam liberadas as armas. Entendeu agora? O professor, Oi. mas no meu caso, é de interesse dos médicos que as pessoas parem de comprar lente de contato como se fosse uma roupa pela internet ou em ótica. Então, Sim. assim, se eu vou consultar revistas e artigos escritos, até em artigos publicados na internet, por médicos, óbvio que isso o médico não vai dizer, vá lá na ótica e compre uma lente. Não, ele vai puxar para o lado dele, é o profissional formado, capacitado para fazer esse tipo de adaptação. Mas é exatamente isso que você vai fazer. Ele só vai ser confiável se você pegar esse tipo de documento dessa fonte, onde você vai provar o porquê que não se deve comprar como se fosse um boné na loja ali da esquina. Você vai dizer, ó, não pode comprar lente de contato para botar nos olhos assim, como se compra um boné, gostou do supermercado, aí eu posso comprar no supermercado, posso comprar no camelô, botar na cabeça e sair. Você vai provar cientificamente que não é prudente. Claro que não é só um blog do médico, do oftalmologista, não. Artigos científicos vão dizer a mesma coisa, porque ele precisa ser confiável. E eu garanto a você que a maioria, ou 100%, eu não vou dizer 100% porque não tem maioria nesse ramo acadêmico, mas a maioria absoluta vai defender a tua tese. A maioria. Então, não vá para blog, não vá para site. Vá em lugares onde tenha o nome do autor, e esse autor ele tem que ser alguém dentro da academia, ou seja, já escreveu alguma coisa. É só você ir no PubMed que você vai encontrar muita coisa sobre isso. Não tem a menor dúvida que você vai encontrar. Não tem a menor dúvida que você vai encontrar uma vasta quantidade de material sobre isso. Tá bom? Entendi. Mais alguma pergunta para a gente passar para o próximo tópico? Você entendeu, Janima? Entendi, obrigada. Então, assim, ó, o passo a passo que a gente vai fazer, eu já falei sobre isso, por que ele voltou? Assim, aqui eu estou mostrando passo a passo o que vai fazer, mostrando, explicando de novo. Aí aqui eu vou mostrar como é que você vai montar. Estou repetindo isso aqui. Aí, quais são essas fontes para pesquisa? Você vai buscar material sobre o seu assunto. Onde? Eu dei uma lista de alguns sites, são o Cielo, que principalmente PubMed. Mas tem coisa em inglês. Então, vá no Cielo. Cielo, para vocês, é o Cielo Google Acadêmico. Faça por esses dois que já resolve sua vida. Porque é lá onde você baixa o artigo. Você simplesmente baixa para o seu computador, abre uma pastinha, pesquisa do artigo, aí vai baixando para lá. O que acontece é que depois vocês vão ter que buscar a fonte e aí eu vou ensinar depois a vocês fazerem. Deixa eu ver até onde eu já disse. As fontes digitais, que eu já passei para vocês. Aqui, gente, tem um site chamado www.periodicocaps.gov.br. É gratuito. Tem todas as obras. Ele dá uma lista das revistas. Você vai entrar nesse site, ele vai dizer assim, escolha a área. Aí você vai botar odontologia, oftalmologia. Aí ele pergunta, qual é o assunto? Você vai botar assim, lente de contato oftalmológica. Vai botar câncer bucal, vai botar... Enfim, escreveu lá, ele vai dar uma lista dos links, os sites das revistas. Aí.
A partir de agora, a gente vai para... Deixa eu mostrar a vocês agora o que a gente vai montar. Deixa eu ver... Fundamentação teórica, a gente vai agora. Bom, deixa eu dar uma paradinha para vocês tirarem as dúvidas. Também vai na fundamentação teórica. Agora eu quero ouvir de vocês, ou a maioria de vocês, porque está de silêncio absoluto. Eu não li o material de vocês todos, eu li uma parte deles. Eu quero saber, eu não vou nem comentar os que eu li. Eu quero só saber se vocês fizeram o material até agora, fizeram aquilo até agora. Eu quero que vocês montem. A atividade que vocês vão me entregar, obviamente, vai ser sobre a metodologia. A próxima atividade vai ser sobre metodologia, tá? Eu quero 3 coisas de vocês hoje, para a próxima aula. A metodologia, que é um texto pequeno. Vai ser um texto pequeno. E eu quero a fundamentação teórica, o referencial teórico. Eu quero que vocês façam um referencial teórico. E terceira coisa que eu quero que vocês façam é o plano metodológico. Então, vamos lá. Professor. Quais os grupos... Os grupos estão completos. Oi, Vitório. O seu grupo está todo aí, Vitório? Está, eu acho. Deixa eu procurar. Tá. Vitório? Tá, professor. Tá todo mundo, os 4? Só falta uma. Certo. Beleza. Pergunte, Vitório. Então não tá todo mundo, né, Vitório? Tá todo mundo, mas falta uma. Como é isso? Fala, Ingrid. Ela ligou o microfone, mas não falou. Vamos lá. Qual a pergunta, Vitório, que você quer fazer? Por que tá mudo, hein? Vocês estão com problema de me ouvir? Fale, Vitório. Não, professor, eu fui dizer que tá todo mundo aqui do grupo. Porque a Vitória falou que não Pode tava, ser. mas tá. Tá os 4. Tá sim, Ingrid e Vitória. Pronto, então os Vitório. 4. É a Ingrid falando, né? É, sou eu. Vitório. Todo mundo tá. Eduardo e Rayane. Pronto. Se os 4 estão aí, vocês fizeram a primeira parte. Sim. Sim. Então, fizeram Eduardo. Vocês mandaram o que para mim até agora? Objetivo geral, específico e hipóteses. Pronto, mandaram isso para mim. Beleza. O trabalho de vocês é sobre o quê? Fale do seu jeito, não precisa nem ser igual ao meu. Tá? Aula do pediatria. O tema é cárie desenvolvida por má alimentação. Grupo diferente é Eduardo e Ingrid? Não, mesmo. Não, é o mesmo, é o mesmo. É porque... Especificando o tipo, São grupos diferentes. Pediatria, aí em seguida Aí... cárie desenvolvida por má alimentação. Isso. É tipo isso. Boa. Aquela sugestão que foi dada em sala de aula, é? Vamos lá. Vocês vão... Como é que vocês vão identificar? Vai ser uma pesquisa bibliográfica? Alô? Sim, professor, bibliográfica. Leram, eu pedi para vocês, cada um de vocês, ler 3 materiais sobre o assunto. Até porque não dá para fazer pesquisa. Vocês vão também só bibliográfica ou vocês vão fazer uma pesquisa de Vai campo? fazer pesquisa de campo como? Não dá para fazer pesquisa de campo. Mas dá para fazer... Até daria se você consultasse os pais através do Google Drive, do Google Formulário. Quem quiser, eu ensino como é que faz. Você... A nossa realidade mudou, né? Manda um link, oi. Fala, Gemil. A nossa realidade é outra. Não então, tem se você mandar no WhatsApp um link, a pessoa preenche no celular. Não, Gemil, se você mandar um link para eles preencherem no próprio celular, no computador, chega para você a resposta. Isso é outra história.
Não tem problema não, mas vamos fazer bibliográfica. Outro grupo, vamos ser o Gemima. Você e quem? Você e outra menina, né? Eu e Luana. Pronto. Luana Oliveira, que ela tá aí já. Isso, está na aula. Eu já sei o tema de você. E vai ser o quê? Só bibliográfica, Gemima? Só bibliográfica, até porque Você vai ser só bibliográfica, pandemia, eu Gemima? não tenho como consultar pessoas. Vocês podem fazer uma entrevista pelo WhatsApp, somente para pegar, porque vale como citação direta a resposta da pessoa que você entrevistou, que você arguiu, que você fez perguntas. Ou você pode fazer uma lista de perguntas. Seria se ele usa, ou você fala com os profissionais da área, ou você faz com usuários, ou alguma coisa do tipo. Você pode mesclar, que é para enriquecer. Ou ainda, eu vou avisar para vocês podem, dentro da leitura que vocês estão fazendo, provavelmente tem pesquisa dentro dos artigos. Pode usar elas. Eu vou pegar, mas eu posso usar um gráfico, uma tabela, um quadro que está dentro do artigo que eu li. Pode usar, desde que você bote lá de quem é a fonte, qual é a fonte, de quem foi que fez aquilo. O meu pode usar exatamente. Mas você vai usar algum dado, uma tabela, algum gráfico que vai estar nos artigos. Você pode. Vou usar outros artigos, mas não pode tem usar tabela, nem dados, nem. Você pode até criar, viu? Assim. Eu tenho a colaboração, como eu já tinha falado com o senhor, de um médico oftalmologista. Sim, você pode até entrevistá-lo, sabia? Pode fazer parte do teu trabalho. Ele pode fazer parte como um profissional e pode fazer parte. Como ele tem material, ele deve ter dados, também deve ter bastante dados. Como ele já escreveu sobre isso, né, como você já me disse. Mas assim, professor, ele escreveu, mas não foi para nenhuma revista de oftalmologia. A orientação que ele me dá é como médico que exerce a profissão, entendeu? O médico que faz a adaptação. Mas ele escreveu. Vamos ser mais práticos. Ele escreveu isso para onde? Para um blog, para uma revista, para um site? Ou ele escreveu e deixou guardado? Não, ele escreveu para divulgar como trabalho para combater a venda, o comércio de lente de contato em ótica, mas não foi nenhuma revista, nem foi baseado. Que tal você pegar o que ele dele? Uhum. Você pega o que ele escreveu, vai atrás de referências que confirmam o que ele disse e torna o que ele escreveu acadêmico. Entendeu? Se ele disse, não deve usar esse tipo de coisa porque pode causar cegueira. Aí no nosso caso, se ele disse isso quando ele escreveu, você vai atrás da literatura e diz, o mau uso de lente de contato sem a presença do médico pode causar cegueira, segundo fulano de tal. Então confirmou o que ele disse. Fale. Diga, Gemima. Fala, Gemima. No meu caso, seria a lei de 1932 e 1934. E 1934. Da Constituição Federal. O profissional está aí também, é? Tá. A voz dele. Tá. Então vai ser bom. Como é o nome dele? Dr. Joaci de Medeiros. Doutor Joaci. Boa tarde. Boa tarde, meu amigo. Eu não sei se vai ser bom porque vamos interagir com o profissional e os alunos aqui vão até se enriquecer com o que a gente vai perguntar. Eu vou perguntar ao senhor. Sim, agradeço. As coisas que o senhor escreveu, eles, claro que tem base científica, porque tanto é que o senhor é um profissional. Sim. Mas o que eu estou propondo para você, para a Gemima e para a Luana, é que vocês confirmem tudo que o senhor escreveu com base científica. Então, vai pegar a fundamentação teórica do autor que escreveu sobre. Então, você vai dizer, como profissional, você vai dizer para o seu cliente, não use porque vai dar um ressecamento para o seu olho. Entendi. E você pode ficar cego. Você está dizendo isso como profissional. Mas Sim. Existe uma base teórica que diz Zé das Cunha, no ano de 2016, disse isso na obra tal. Perfeito. Vai fortalecer isso para a academia, para o artigo que vocês vão escrever, aquilo vai valer. Não só o dizer de um profissional. Não que o senhor diga não seja correto, mas para a academia, o que importa é que tem a base teórica. Tanto é que só se formou já sobre isso, já se formou. Sim. Entendeu? Minha proposta é essa. Pegue tudo que foi escrito
E vocês três, inclusive eu até propus, não sei se ela lhe disse, que o seu nome também vai entrar no artigo científico. Entendi, sim, ela falou. Vai entrar como um autor. O que precisa, que é uma pergunta que ela falou, que ela fez, é que eu preciso de um orientador da casa, um orientador da instituição Unifacol. E aí, aí eu vou falar isso no final da aula. Perfeito. Então ficou claro, Genima, professor, Deixa doutor. eu lembrar, professor. Eu acho que... eu não tenho nem mestrado, nem doutorado. Eu sou apenas um profissional que pratica oftalmologia há 36 anos. Então, eu tenho arcabouço... Mas é formado. Sim. E eu tenho arcabouço para argumentar. Mas é isso que eu quero dizer. Perfeito. Agora, o arcabouço, para colocar no artigo, ele necessariamente... Travou, professor. Precisa ter base científica Professor. Travou. De autor e obra. Está me escutando agora, professor? Caiu. Caiu para todo mundo? Alô? Caiu para mim também. Sim. Tô? Professor? Tá ruim. Continuo me ouvindo. Eu tenho avô. Minha voz? Agora estamos. Não é? Ainda estão aí? Estamos, mas a sua voz está robótica. Não dá para entender muita coisa, não. Pelo menos para mim. Oi? Eu acho que ele foi reiniciar a internet. Vitória do nada. Oi? E ficou tudo silêncio. O que aconteceu? Ele avisou no grupo que está voltando, que caiu lá para ele. Estou aqui de novo. Está todo mundo aí? Continua travando, continua travando. Sua voz está robótica. É a internet, professor. Tá todo mundo aí. Beleza? Agora eu quero ver se todo mundo fala um pouco mais lento, tá certo? Bom. Deixa eu me ver. Eu quero saber se vocês estão me ouvindo ainda. Alguém me fale. O que vocês estão me ouvindo ainda, robótico? Não, agora melhorou. Melhorou, Beleza, beleza. Então, voltando a falar. Beleza. Vamos lá. Funciona assim. Eu costumo dizer, eu já falei algumas vezes na sala de aula, de uma forma engraçada, que vocês não são ninguém na fila do pão. Até brinquei com isso, lembra? Por que quer dizer isso? Não adianta vocês dizerem uma coisa que sabem, tem certeza. Eu participei, eu tenho certeza. Eu sei. Eu trabalho há 10 anos com isso, há 5 anos com isso.
o doutor que está aí presente aqui no grupo, na nossa sala, eu estou há 35 anos trabalhando no ramo. Para escrever a obra acadêmica, se não tiver uma base científica para corroborar com aquilo, ela não vale para a academia. Ela não tem validade para a academia, ela só teria validade somente se tiver um autor numa obra que confirmou aquilo ali. Porque é um efeito cascata. Quando você vai atrás de um artigo, esse artigo ele usou outra referência para dar base. Essa base que foi usada como referência para essa também usou, e aí foi usando a base. Então ela tem uma base, uma base científica. Você precisa de uma base científica para confirmar qualquer coisa que vocês estiverem dizendo. Deixa eu ver se eu coloco de novo o slide. Professor. Diga, meu querido. Doutor Joaci, eu não tenho nenhuma a formação, aquela tipo acadêmica, clássica, que faz o mestrado e o doutorado, como o meu irmão que faz bucomaxilofacial. Eu apenas tenho uma experiência. A graduação já é uma formação. Não, eu sei. A graduação é uma formação. Eu acho um pouco boba a graduação, mas vamos lá, vamos pular essa parte. Eu não tenho nenhuma, como o meu irmão, que é Marcelo Medeiros, você deve conhecer, de bucomaxilofacial. Eu tento apenas dar a minha opinião como colaborador para a Gemima, lendo artigos, lendo algumas coisas que vejo, enfim. Mas aceito plenamente as suas orientações como professor. Para mim, você agora é meu professor. Eu não tenho nenhuma objetivo de sobrepujar alguma coisa. Não, mas entenda, José, é assim, funciona assim. Tudo que você diz e que tem certeza, nenhuma dúvida, ninguém aqui na sala vai ter dúvida que o senhor tem conhecimento do que está dizendo, que está fazendo, está atuando há 35 anos. Então, esse conhecimento técnico, prático, ele vai ser corroborado com uma base científica, que é o papel que Gemima vai fazer e que você vai ajudar ela a fazer, e que Luana também vai fazer. Vocês vão ler material, pronto, você vai fazer uma linha, você vai dizer, vai dar uma, por isso que eu estava dizendo para ela, levantar hipóteses. Hipóteses são afirmativas, afirmações. Afirme determinadas coisas e ela vai atrás de obra para confirmar essas afirmações. Uma afirmação que se usar lente de contato de má qualidade, a pessoa cola na retina e a pessoa fica cega. Opa, isso é uma afirmação porque você tem... Oi? Como é? Não cola na retina, cola na córnea. Eu estou inventando, eu não sou da área, eu estou inventando. Cola na córnea. Claro. Cola na córnea. Mas você está me dizendo porque você trabalha há 35 anos com isso. Mas na hora de botar no papel, eu preciso ir atrás de Zé das Cuias, que escreveu, ele pode ser mestre, doutor, ou um especialista que escreveu e foi publicado, para botar escrever embaixo, conforme fulano de tal. Mesmo sabendo que eu tenho 35 anos de especialização, fato de prática, mas para escrever artigo científico eu preciso de botar uma base teórica. Concordo plenamente. Então a gente vai construir juntos. Outro grupo, Suedne, estou com saudade da tua voz, vamos lá. Oi, professor. Oi. Cadê as meninas, meu Deus? Tá tudo aqui, professor. Tá tudo aí, né? Então vamos lá. Simone tá aí, quem mais? Jamile e falta mais um. Lívia Mello tá aqui. Pronto. Vocês mandaram o quê? Qual o tema de vocês? Foi sobre a osteoradionecrose. Sobre o quê? Osteoradionecrose. Pronto. Um nome muito bonito, deve ser uma coisa linda. Professor, é lindo. Necrose não é tão bonito, não. Bom, o trabalho de vocês é bibliográfico. Será bibliográfico. Mas nessa leitura que vocês fizeram, tem dados, tem gráficos, tabelas que provem aquilo que vocês estão pesquisando? Tem dados. Pode usá-los, tá? Pode usá-los. Outra, vai ser bibliográfica porque tem até mesmo que não tem como sair. Porém, se quiser fazer uma pesquisa de campo, pode ser de uma forma, mandar um link de um questionário para essas pessoas responderem. Querendo, dependendo muito do orientador. Mas vai ser bibliográfica, não é isso?
É, professor, porque na verdade eu não conheço ninguém que lide com essa situação. Não, claro, claro. Então vai ser bibliográfico porque o trabalho é muito específico, né? O tema é muito específico. Tá certo. Concordo, eu também concordo com você. Uma outra coisa. Então, eu quero que vocês montem para mim como vai ser o passo a passo. Vai ser bibliográfico, vai ser usado. Quantos artigos vocês leram? Professor, a gente guardou todos os links e tal, e eu acho que se juntar, todas nós Perfeito. dá mais de uns 20. Que bom, que bom, que bom. Eu quero que use todos como referência, tá? Ou a maioria deles. Ótimo, guarde aí. Terceiro grupo é o grupo de Luete. Professor, Luete, quem mais? Oi. tá faltando, eu acho Quem é? que só o Camille tá no Analine. grupo, tá? Estão todos aqui. Quem é o grupo? Analine, Camille, quem mais? Luete e Rafaela. Luete está. Estou Rafaela aqui, está. professor. Rafaela acabou de falar, né? Pronto. Qual o tema de vocês? Abordagem preventiva do coronavírus na odontologia. Boa. Essa aí caberia uma pergunta aos profissionais de odontologia, concorda? Isso. Sim. Mas como fazer isso se não tem impedido? Talvez, se vocês conhecessem profissionais de odontologia, ele pode dar uma lista de profissionais que você pode mandar um questionário pelo WhatsApp. Um linkzinho e ele faz umas... Pode ser. E nossa Aí uma sugestão. orientadora, a Acho que professora caberia... Flávia, já trabalha na área também, né? Então vai ser bom que ela deve conhecer alguns colegas da dentista, né? Então vai facilitar muito a vida de vocês. Isso. Quarto grupo, tem, ou só são esses? Deixa eu ver aqui. Acho que só são esses, né? Ela, Luana, Luete. Então tá todo mundo, eu já falei com todo mundo, não foi? Falei. Vamos lá, finalizando. Vamos de trás para frente. Vocês acabaram de me dizer, esse grupo agora de Analine, vocês têm um orientador que é Flávia, né? Isso, professor. Pronto. O grupo de Suedne, quem é que está orientando? Ou não tem ainda? Evaldinho. Evaldo, né? Procura pelo menos saber o sobrenome dele, tá? Eu disse Evaldo Dantas. Aí depois eu disse Evaldinho. Que bom! Tá, mas não pode botar Evaldinho lá, não. Eu sei, botei Evaldo. Foi, né? Evaldo Dantas, né? O outro grupo é de... Eu falei agora, foi do Luete. Luete, grupo de vocês. Grupo de Luete quem? Simone, né? Não. Luete. Não, professor, eu tô no grupo do Luete. Eu confundi tudo. Vamos lá. Luete é o mesmo grupo que eu falei agora, né? É o grupo de quem agora que falta? Gemima, o teu grupo, quem seria o teu orientador? Quem seria a ideia do orientador para depois eu falar se tem como falar com ele? O professor de fisiologia, Antônio. Antônio, ele tem disposição. Eu posso interceder, aí você vai mostrar o material para ele. Quando você montar esse esqueleto, aí você apresenta ele. Certo? Aí sim eu vou dizer, Antônio, dá uma olhada nesse trabalho. Tá bom? Porque é o que eu pensei, como eu estou falando de lente de contato, no desenvolvimento eu vou precisar falar da fisiologia do olho, né? Junto com o professor de fisiologia. Perfeito. E o meu colaborador, que é o Dr. Joaci. Então, não, perfeito. Aqui ele é o orientador ideal. Eu acho também. Eu acho que você pensou no conjunto, você fechou os dois lados. Pegou um profissional, que vai ser colaborador também, e pegou um orientador que ele pega na parte mais, a parte completa, né? Ou seja, os questionamentos que você levantar, que são fisiológicos, né? Reação, causa e efeito. Fechou, para mim está tudo certo. Vitório. É Rogéria, professor. Rogéria, né? Qual é o tema? É amar... Deixa eu ver aqui. Sim, da alimentação. A cárie desenvolvida por má alimentação.
Está mudo, só para mim? Professor, seu microfone está desligado. Certo. Desligou sozinho. Minha máquina tá desse jeito. Pronto. Se alguém tiver com problema com o orientador, fala comigo. Do Gemima, me espera um momento que eu falo com o Antônio depois que você der a estrutura, montar a estrutura, tá bom? Tá ok, então, professor. Vamos Obrigada. embora agora no... Estou olhando aqui a hora, deixa eu ver o que eu vou fazer. Eu vou agora falar sobre um... Então, qual é a atividade de vocês? Deixa eu escrever no papel, porque senão eu esqueço. Professor, a gente ainda vai fazer aquela atividade no Word? Eu vou ver se dá tempo. A nossa aula não vai ser até 5 horas, vai ser um pouquinho antes, porque eu estou tirando direto, a gente não teve xixi break nem nada, né? Eu estou procurando aqui um bloquinho para escrever. Tiraram meu bloquinho daqui. Professor, o senhor tem previsão de quando vai colocar as notas no sistema? Essa semana eu boto. Amanhã é feriado. Mas para mim não é feriado. Professor. Talvez eu bote hoje. Professor, veja o sofrimento Tá da certo, pobre. Olha, obrigada. professor, fiquei indignada. Chorei por causa que eu vi minha nota, por causa de um ponto. Fiquei revoltada. Eu quero a metodologia. Eu quero de vocês metodologia. Aí, no caso, vai ser o tipo da metodologia, o tipo, e a amostra, população, mas depois eu vou falar para vocês, e o plano. Agora a gente vai falar sobre fundamentação teórica. Veja, a fundamentação teórica vai ser 2 aulas. Essa aula e a próxima aula vai ser fundamentação teórica. Deixa eu ver se eu coloquei esse material aqui. Já coloquei? Não coloquei. Vou colocar para vocês verem. Eu acho que esse material já está com você, viu, gente? Já está com o material, mas eu queria que algum de vocês me cobrasse, me lembrasse. Mas não está, não. Esse aqui, ó. Vocês estão vendo? Fundamentação teórica. É um texto. Fundamentação teórica é a base do seu trabalho. Então, a fundamentação teórica, ela vai ser composta por uma sequência de explicações teóricas sobre o seu tema. Então, eu vou montar para vocês um esqueminha que ele vai ser mais de acordo com o seu orientador. O que eu quero que vocês montem, eu vou botar aqui, ó, montar uma sequência teórica. Vocês vão montar uma sequência teórica para explicar o seu tema. Aqui, gente, esse material tem um passo a passo, tem alguns tópicos dizendo como é que funciona. Mas eu quero que vocês montem, na verdade, para mim. Vou marcar aqui, deixa eu marcar aqui. Eu quero que vocês montem para mim uma sequência teórica de como vocês deverão me explicar o seu tema. Eu vou pegar como exemplo o de Gemima, que tem um profissional do lado, que aí vai facilitar muito a vida. Gemima, o professor também aí que está do lado, o doutor que está do lado. Para você me falar, para vocês me explicarem, para um leigo, qual é a dificuldade, a necessidade de se ter um profissional para o uso dessas lentes de contato. Eu não entendi. O que eu preciso explicar para o leitor? Para você me falar sobre o seu tema, o que eu preciso saber antes para entender o que vocês vão me dizer? Me conta, eu quero primeiro, o primeiro tópico, eu quero uma historicidade sobre o tema. O que é uma historicidade? Primeiro tópico. Deixa eu explicar para você. Historicidade. Você vai me contar um pouco, de forma resumida, mas de uma forma contextualizada, da origem da lente de contato.
como foi criada, como foi desenvolvida, como foi a sequência tecnológica dela até os dias de hoje. Esse é o primeiro tópico que vocês vão montar. Vocês vão contar a história. Então, vocês vão chamar o histórico sobre lente de contato, ou historicidade da lente de contato. Você vai contar. Não precisa ser uma história de 10 páginas. Só basta meia página, um pouco mais, um pouco menos, contextualizando a história, historicidade da lente de contatos, por exemplo. Tudo que for afirmar, e aí eu quero que todo mundo preste atenção nesse detalhe, toda afirmação, ela precisa ter um autor que disse isso antes. Então, se eu for dizer, a lente de contato surgiu no Egito, quando o faraó lá pegou o vidro de cor e botou no olho. Eu vou dizer que é mentira. Não é mentira, não. Aí você vai me dizer, o autor fulano de tal, que é um pesquisador sobre isso, disse isso. Então, você vai botar o autor que disse isso. Porque você fez leitura sobre isso. Então, você vai contar essa evolução com autores. Toda vez que você for afirmar alguma coisa, der uma informação, trazer informações sobre determinadas coisas, ele tem que ter uma base teórica, tem que ter um lastro teórico. Então, uma ligação teórica. Vou falar sobre a relação da alimentação com a saúde bucal. Como foi que começou isso? Alguém deve ter começado a pesquisar sobre isso. Quem foi e como foi a sequência? Tem que ser cronológica, coerente e sequenciada. Ela tem que ser sequenciada, tá? Entenderam todos? Esse primeiro tópico. Entendi. No meu caso, eu vou pesquisar em outras fontes, inclusive com o doutor, como foi criada a lente de contato, em que ano, as evoluções, inicialmente, qual foi o material que foi desenvolvido. Como era antes, como é que ficou agora. Como é que ficou agora, eu já fiz cursos a respeito, já visitei fábricas de lente de contato em Belo Horizonte, certo. Por isso que eu entendi com facilidade. Pronto. Essa é a primeira parte, que é o tópico 2.1. Seria a historicidade, falar um pouco a parte básica. O tópico 2 seria os conceitos e definições sobre o que você vai usar. Por exemplo, o de Suedni, que tem uma palavra lá, no que, Suedni? Osteoradionecrose. Pronto. Que danado é isso aí? Então você vai especificar, dizer o que significa isso, qual é o conceito disso. Eu sugeri que você desmembrasse o ósteo, vem de osso, não sei o que, tal, desmembrar e explicar, dizendo quem são os autores que confirmam que você está dando a teoria certa, os conceitos certos. Você vai montar uma sequência dos conceitos. Esses conceitos, eles têm que... Para você me explicar sobre isso, você tem que me explicar o que é que eu preciso saber para entender isso, Suede, e o grupo lá. Para eu entender esse ósteo não sei o quê. Antes, eu preciso entender o que antes. Suedne, o grupo de Suedne. A história, né, professor? De como... A história é a primeira parte. Jamília, a primeira parte. A segunda parte é ósteo o quê? Vai falar de novo, é bem devagarinho para a gente poder decorar. Osteoradionecrose. Para eu entender o que é osteoradionecrose, eu preciso entender o que é ósteo, né? Definir o que é ósteo, necrose, e rádio tem a ver com a visualização dele, né? Rádio. É radioterapia. Pois é, eu tenho que entender o que é antes. Eu tenho que entender, é feito de... Esse ósteo tem a ver com ossos superiores, cabeça-pescoço... Ossos do crânio. Ossos do crânio. Então, eu tenho que entender a composição do crânio. Está entendendo como é que eu quero dizer? Você precisa primeiro fazer com que eu entenda. Para eu poder entender isso, para o leigo entender, você precisa contar uma historinha até chegar no osteoradionecrose.
Então eu preciso entender o Licença. que é. Hein? É como se eles precisassem citar anatomia. No meu caso, eu vou citar a fisiologia. Boa. Pronto. No seu caso, seu ponto 2 vai ser fisiologia, mas os professores vão auxiliar sobre isso. E no caso dele, seria a anatomia, pelo que eu entendi do que o senhor está falando. Anatomia, mas também Isso. fisiologia. Vai ser as duas coisas, o seu também. O de vocês dois vai ser a mesma coisa. Mas os orientadores vão dar esse caminho para vocês. Entendi. Mas comece a separar material. Você precisa explicar. Bom, essa basicamente é isso que eu quero que vocês pesquisem para referencial teórico. Então, historicidade, contar o histórico e a cronologia, a sequência do assunto, de como foi, como será, vantagens e desvantagens, ponto positivo, ponto negativo. Trazer tudo numa sequência, no máximo em uma página. No máximo em uma página. Essa e o segundo tópico, né, professor? Hã? Qual o nomezinho? Dada? Chame de historicidade. Ok. E o segundo tópico é conceitos e definições. Então, vai atrás de todos os conceitos, todas as definições de tudo que você vai usar. Você vai falar sobre osso, vai falar sobre fisiologia de quê dizer, e tudo isso com autores. Tá? Então, essas duas atividades. Isso é após a metodologia, professor? Hein? Isso é para colocar após a metodologia no trabalho? Aí já esse é o capítulo 2. Este é o capítulo 2. A metodologia é capítulo 1 ainda, é 1.4. Aí encerra o capítulo 1, entra no capítulo 2. Capítulo 2 vocês não vão escrever agora, não. Vocês vão fazer até vão escrever. Mas a gente vai ter que corrigir junto com o seu orientador. Aí sim o papel do orientador vai ser muito mais importante. Ô, professor, isso é quase um trabalho de conclusão de curso, né? Não. Trabalho de conclusão de curso, você vai passar. Não, ele é vamos chamar de uma parte, não, vou chamar de um fragmento de um trabalho de conclusão de curso. Um fragmento. Misericórdia. Eu fragmento. tô com medo do trabalho de conclusão do curso. Oxe, se você vai fazer isso agora, vai perder o medo. Todos os meus alunos perderam o medo, viu? Todo mundo querendo fazer agora. Então, a gente tem duas coisas, a metodologia e a fundamentação teórica só nesses dois tópicos, tá certo? Pronto, encerramos a parte de conceitos básicos. Agora eu vou encerrar a parte da gravação e gravar de novo. Eu vou ensinar você